Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos abre esse espaço para conseguir transmitir informações para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente compreenda o que acontece na nossa mente, no nosso corpo e por que é tão importante a saúde mental. E hoje nós vamos estrear uma espécie de novo quadro. Não que nós vamos deixar de falar de saúde mental, não é isso. Mas vamos falar também de política e comportamento, certo, Aninha? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Camila. Boa noite, audiência. Peço desculpas pela minha voz, né? Todos nós aí estamos sendo acometidos por esse tempo, por essa mudança, mas espero que não haja prejuízo no entendimento de vocês e conversamos e achamos que seria válido que a gente pudesse conversar sobre política e entender como ela vem afetando nossa saúde mental, nosso comportamento. E, claro, acima de tudo, poder mais do que entender é pensar aí o que a gente pode fazer a partir disso, né? Afinal de contas, a gente está sendo bombardeado todos os dias com informações pesadas, difíceis e que, de alguma forma, vão afetar a nós todos, né? Com aí possíveis desdobramentos do que está sendo resolvido na política. Então, a gente precisa ficar em alerta, se cuidar, se entender e também ter mais compreensão como que isso realmente pode atrapalhar o nosso dia a dia. Muito boa noite. E antes que falem do meu cabelo, nossa, cabelo molhado, pois é, gente, essa história de que quem fica de cabelo molhado é do job, é mentira, tá? Vamos deixar isso bem claro antes que inventem história. Meu cabelo está molhado porque, por conta desse tempo frio, né, úmido, ele não deu tempo de secar e eu tenho um sério problema com o secador, com o barulho do secador, com a temperatura. Eu tenho problema com o secador, por mim não existiria essa merda. Então, é por isso que meu cabelo está molhado, então eu não saio inventando por aí que eu vim do job, porque eu não vim do job. E, por favor, não saia no frio desse jeito, tá? Só para deixar claro. Aninha, vamos lá, política e comportamento. Então, vamos começar explicando do começo. Por que a política está influenciando o nosso comportamento? Camila, a gente tem que entender que, assim, né, o brasileiro, ele já não é mais aquela pessoa que senta na frente da televisão e simplesmente fica recebendo só passivamente as informações. Antes a gente tinha a televisão como essa possibilidade. Todo mundo aqui, pelo menos boa parte dos brasileiros, chegava em casa no final do dia, ligava a televisão, certamente era na Globo, e ficava lá se consumindo as informações, talvez ali por meia hora, né? Alguns outros, porventura, ouviam as rádios pela manhã, ouvindo aí algumas notícias, outros liam o jornal, quando a gente era da época, né? Quem é mais velho aqui sabe que tinha o jornal. Então, era assim que a gente se informava, mas depois a gente chega no nosso horário de trabalho, porque ainda longe de se pensar numa pandemia, a gente chegava e ia cumprir as nossas tarefas e esse cenário político ele acontecia quase que à parte. Para algumas questões, como economia, por exemplo, isso ainda era algo que, para algumas pessoas que entendiam um pouco mais, se consumia melhor, para poder entender como que isso ia afetar o bolso, a parte de compras, né, de entender ali a organização financeira. Hoje, a gente já tem a questão das redes sociais, a gente tem outros meios para se informar, então a gente não tem mais aquela passividade para consumir determinados conteúdos. E a gente pode escolher quem a gente quer escutar, como essa pessoa vai falar sobre determinado assunto, e mais do que isso, a gente tem esse espaço para a gente poder se manifestar, a gente poder dizer o que a gente pensa em tempo real, né? Então, a gente sai dessa questão de ficar sentado com o controle na mão, para a gente poder ter o controle em nossas mãos, literalmente, para a gente poder fazer chegar a nossa voz, ainda que seja de uma forma um pouco mais truncada, mas que ainda assim a gente não perde esse espaço para a gente poder dizer em tempo real tudo aquilo que está acontecendo. E isso muda drasticamente
O cenário político fez com que a gente tomasse frente, começasse a se preocupar, entendendo que muitas das questões que os políticos, aqueles que pelo menos foram eleitos, né, digamos aí de passagem, outros que não foram e também estão tomando conta da nossa vida, eles, né, deram espaço para que a gente pudesse, de alguma forma, entender que assim, a gente tem que se posicionar sim. É importante que a gente possa dizer aquilo que a gente está assistindo, porque isso também tem um efeito no nosso cérebro, da gente conseguir ter uma evolução. Essa cadeia de pensamentos, essa questão da gente raciocinar, da gente pensar, isso é benéfico para o nosso cérebro e para a nossa saúde mental também, porque mostra que a gente ganha senso de pertencimento, mostra que a gente está ganhando condições para poder entender aquilo que vai nos afetar diretamente, né? Do que a gente continuar naquele papel antigo que era só de assistir e achar que é um mundo à parte, que a gente não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, hoje, quantas questões políticas, por causa do movimento popular, porque o Supremo é o povo, a gente sabe que se a gente não fala, as questões não chegam. Mas mais do que pensar só sobre política, é pensar como que isso tem uma influência no nosso comportamento e na nossa saúde mental. E ver que, assim, hoje não tem como a gente se misturar com isso e a gente não ser afetado. Então, tem um aspecto muito positivo da gente enxergar quanto é importante que a gente consiga falar aquilo que a gente está vendo, a gente conseguir, inclusive, ter um poder de ação com as nossas atitudes, a gente conseguir dizer aquilo que a gente não está gostando, aquilo que a gente pensa que precisa ser mudado, porque tem pessoas que são representadas aí por nós, né, que são colocadas ali para nos representar, e tem um aspecto negativo, que é a gente estar assistindo um cenário muito complicado, muito preocupante, e que traz muito temor, traz muita preocupação, porque, de certa forma, também estamos discutindo, será que a nossa liberdade de expressão ela vai ser tolhida? Será que aquilo que a gente pensa, a gente não vai mais poder realmente falar, a gente vai ter que contar ali para alguns grupos seletos aquilo que a gente realmente pensa, porque aquilo que a gente está sentindo dentro do nosso coração, aquilo que a nossa mente está conseguindo ser capaz de perceber, a gente não vai mais poder manifestar, e isso causa um problema muito grande. A gente assiste quantas pessoas que são restringidas, quantas pessoas estão tendo aí, sendo comprometidas, impedidas de poder falar, algo que permite essa livre manifestação. Antes a gente tinha as condições aí de, se você se sente ofendido, se está acontecendo alguma coisa de errado, você pode buscar o seu advogado, você pode consultar a sua consciência para poder, enfim, ignorar. E hoje as coisas não estão mais acontecendo neste campo. Então a gente precisa entender um pouco mais o que isso está afetando no nosso comportamento. Ana, mesmo porque nós estamos aí num período de censura, de repressão, de controle de informação, sob o jugo da desinformação. E a gente nem sabe efetivamente o que é desinformação. Eu acho que depende de quem fala a informação, de quem passa a notícia. Se é de esquerda, é informação, se é direita, é desinformação. E a gente também não pode esquecer da parceria Supremo e grande mídia, onde, com o advento da internet, nós tiramos o monopólio da informação da mão da grande mídia e impedimos que eles manipulem ou mintam para vocês. E isso, claro, está trazendo aí uma perda, por exemplo, de publicidade, onde a publicidade está mais focada nas redes sociais. Por isso que a gente fala como jornalistas da grande mídia apoiam a censura, justamente por isso, pelo monopólio da informação, pelo domínio da narrativa e pela publicidade que antes era direcionada aos jornais e mídias e hoje é direcionada às redes sociais. E por falar em narrativa, a gente conseguiu quebrar toda essa estrutura de narrativas feitas e compradas e causando, inclusive, a quebra de alguns jornais que só conseguem viver com a publicidade governamental, no caso da Globo e da Folha. E, Aninha, antes de te passar a pergunta, eu gostaria de esclarecer para o pessoal que o cérebro humano, ele foi moldado, né, pela evolução para expressão, interação e autonomia.
E quando nós passamos por uma censura, por uma opressão e pelo restringimento de ideias e conversas, elas alteram fisicamente o cérebro e a gente vai falar disso assim que a Aninha responder sobre justamente isso. Como que a censura afeta o comportamento das pessoas? Nossa, Camila, esse é um ponto que a gente tem uma extrema preocupação pelo seguinte. A gente pode pensar de uma forma bastante ampla, mas vou me concentrar em alguns pontos mais específicos e depois a gente pode ir ampliando um pouco mais. Quando a gente está falando de censura, de perseguição, existe uma quebra de confiança que acontece no meio social muito grande, né? As pessoas começam a desconfiar uma das outras, o medo de ser denunciado, de ser punido, aumenta consideravelmente, porque a gente entende que isso a gente perde essa liberdade, né? De a gente poder contar. Antes, o que era uma discussão, vamos dizer, saudável, que o natural é cada um poder falar aquilo que pensa, obviamente sem ofensa, porque tem gente que escala, mas poder dizer aquilo que está raciocinando, né? O poder de argumentação é esse, pelo menos nas aulas de redação, quando a gente aprendia lá na escola, era isso, defende o seu ponto de vista, seja a favor ou seja contra, mas aprenda a se posicionar, aprenda a entender o que você está argumentando. É assim que a gente começa na vida, né? E com o passar dos anos, a gente viu que isso não está mais acontecendo, principalmente nos últimos anos, isso daí não está sendo mais estimulado. Então, a gente perde, inclusive, a condição de debater isso com outras pessoas que talvez possam sim ter uma opinião diferente, porque dependendo do canal, dependendo da fonte, dependendo de onde está sendo consumida aquela informação, a pessoa ela vai dizer aquilo que a construção do pensamento dela chegou. Mas a gente perder essa capacidade de confiança nas pessoas, isso é muito grave, né? Porque se a gente está falando que antes eu podia conversar com meu amigo e a saúde mental ela passa em eu entender que, ok, a pessoa pensa diferente de mim, isso não quer dizer que eu tenha que me curvar a ela ou que eu tenha que acreditar no que ela está falando, porque o que importa é o debate. Se o debate ele for morto, ele simplesmente não puder acontecer porque tem que prevalecer um lado em relação ao outro, a gente não está mais falando de um debate democrático, a gente não está mais falando que as pessoas têm o direito de expressar e de mostrar aquilo que elas consumiram. Eu falo nesse sentido, até pensando na minha área, que quando a gente aprende sobre determinados autores, eu posso me identificar com um e não me identificar com outro. Isso não quer dizer que haja um erro, mas há uma liberdade da gente poder discutir sobre as perspectivas. E hoje não há mais essa liberdade. Então, você perder a confiança para discutir no seu ambiente, no seu meio, né? Quantas famílias, quantos amigos foram desfeitos aí, amizades foram desfeitas, relacionamentos, porque a quebra de confiança no meio social aumentou drasticamente. O silenciamento, né, das vozes e das ideias vem nesse mesmo caminho. Então, essa diversidade de pensamento, ela fica reduzida, limitando que as pessoas possam debater e até inovar, resolver os seus próprios problemas. Mesmo que a gente esteja falando do campo político, como que a gente vai fazendo as nossas reflexões, como a gente vai entendendo tudo isso, é dessa mesma fonte que a gente leva para solucionar os nossos problemas pessoais. Então, quando a gente é calado num campo mais macro, vamos dizer assim, para o micro, a gente também fica tendencioso a se calar, a gente fica amedrontado, a gente reduz a nossa condição para poder expressar livremente as nossas ideias, porque isso começa a afetar o nosso julgamento. Será que eu posso falar isso? Será que pensar dessa forma está certo? Por mais que as pessoas acreditem que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vai estudar, vai entender, vai ver qual que é o efeito que tem. Vamos pensar numa situação particular de uma pessoa, que a gente já falou de alguns casos muito específicos sobre relacionamentos narcisistas,
Quando você é tolhido por uma única pessoa que tem uma forma de se colocar mais impositiva, você começa a sofrer diversos efeitos psicológicos. Imagina quando a gente pensa numa condição muito maior, que é a condição política, e que está dizendo, né, está se mostrando, está fazendo a gente raciocinar que a partir do momento que você falar aquilo que você não está gostando, isso vai ter uma repressão, isso vai ter uma represália, você vai ser punido, você vai ser castigado. Então, afeta de uma forma considerável. A gente tem questões como, por exemplo, a formação de resistências, né, que vão mostrando para a gente que quando a censura ela acontece de uma forma muito forte, as críticas, os debates que a gente até poderiam fazer de uma forma mais informal e até formal, elas começam a dificultar que a gente tenha essa facilidade de fazer chegar os nossos julgamentos, as nossas impressões, os nossos raciocínios. Por quê? Porque a gente começa a ficar resistente, a gente começa a ficar incomodado de poder falar. Por quê? Porque a gente não sabe como vai vir, né? A forma como o outro vai se comportar em relação àquilo que eu falo. E esse ciclo de radicalização, a repressão que a gente possa estar aí vivendo, que estamos vivendo, que muitas pessoas, né, quando você conversa, muitas pessoas já se sentem muito desconfortáveis de poder falar, mas não, é melhor eu não entrar no assunto de política, não, isso aqui não é muito para mim, né? Não, você é afetado por isso, mesmo que você escolha ser isentão, você é afetado por isso, qualquer país que você more, você vai ter algum tipo de efeito em você, porque um dia a pauta pode não ser a sua, no outro dia será. Então, esse ciclo de radicalização, onde as pessoas que vão sendo perseguidas, elas ficam ali com esse sentimento intensificado de que elas vão ser repreendidas a qualquer momento. Então, é muito grave tudo isso que a gente está falando. Isso eu estou falando numa questão mais macro, né? Tentando pincelar aqui alguns pontos mais específicos, mais do ponto de vista do indivíduo, mas pensando em sociedade, a gente está falando que isso mina completamente a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com assuntos que desrespeitam a nossa vida todos os dias. Eu deixei aqui anotado, para não me perder, os efeitos que a censura causa no cérebro das pessoas. Então, primeiro, estresse tóxico no sistema límbico afeta toda a sua estrutura cerebral. A censura e a opressão social ativam constantemente o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é conhecido como HHA, que leva à liberação crônica de cortisol, que é chamado de hormônio do estresse, e além de te dar problema cardíaco e digestivo, ele também deixa a sua amígdala hiperativada, amplificando o medo e a sensação de ameaça. O hipocampo afetando negativamente, o que prejudica a sua memória e o aprendizado. O córtex pré-frontal, que inibe e reduz a capacidade de julgamento. Pensamento crítico, olha que estranho. Pensamento crítico e tomada de decisões, ou seja, te impede de criar um movimento, por exemplo, para conseguir reverter essa situação toda. A supressão de pensamento criativo, porque ele limita a plasticidade cerebral. Será que essa é a intenção do Supremo? Afinal, o brasileiro é tão imaginativo, como eles falam, tão criativo. Será que eles querem diminuir a nossa capacidade de inovar, criar e imaginar possibilidades alternativas? Pode ser. Inclusive, o medo constante de punição reduz a função, reduz a atividade de áreas como o córtex orbiofrontal, que é relacionado à expressão de ideias, empatia e imaginação. Rede de modo padrão, que é o Default Mode Network, que ativa quando refletimos sobre o eu do futuro e a moralidade essencial sobre o pensamento crítico e autoconhecimento. A alteração na percepção de realidade, porque sob censura o cérebro se adapta à nova norma como um mecanismo de sobrevivência, conhecido como neuroadaptação. Isso gera dissonância cognitiva, onde a gente pensa algo, mas é forçado a dizer ou agir de forma contrária, causando angústia, ansiedade e confusão mental.
reforço do medo social e a obediência extrema pela diminuição da liberdade de expressão emocional, conhecido também como condicionamento pavloviano, que vem de Pavlov. Vocês lembram dele? O cara que te descarnou aqui os cachorros e oferecia comida para saber quando eles iam salivar, quando não ia. É esse aí, ele aprende a associar certas ideias, palavras e comportamentos com punição. O impacto transgeracional, que altera a expressão genética das futuras gerações. Por exemplo, crianças cujos pais vivem sob regimes autoritários ou repressivos apresentam alterações hormonais e estruturais semelhantes, mesmo sem terem vivido essas experiências diretamente. E, claro, todo o adoecimento coletivo mental, que é ansiedade generalizada, depressão, síndrome do pânico, transtorno dissociativo e transtorno de estresse pós-traumático. Eu acho que Alexandre de Moraes quer nos transformar em ratos de laboratório. Seria isso, Ana? Camila, você mencionou algumas coisas que me fazem pensar num raciocínio. Eu não sei se a audiência vai entender dessa mesma forma, mas é para pensar, né? Não é uma sentença aqui que todo mundo tem que concordar. Quando a gente pensa sobre a questão do QI, né? O QI dos nossos filhos está sendo menor do que o QI dos nossos pais, nossos, né, antecessores. E aí a gente tenta compreender o caminho que a humanidade está seguindo. E aí acho que a Camila vai concordar comigo, porque a gente já trocou algumas figurinhas sobre isso, que hoje a sociedade ela está sendo empurrada para querer consumir menos conhecimento e mais futilidade. Então, a criação de tudo que hoje a gente está vendo, né, sobre talvez Instagram, TikTok, mas não as redes em si, mas o tipo do conteúdo que chega. A gente troca livros, cursos, tempo de aprendizado, investimento desse conhecimento para que você consiga ter conteúdo para falar e ser ouvido, para dancinhas, pornografia, exposição barata de intimidade, as pessoas não conseguirem mais lidar com questões íntimas sem que precise passar por uma divulgação para ganhar engajamento, para ganhar like, até monetização. Então, você vê que hoje as pessoas elas conversam no raso, muitas vezes. Algumas não, né? Vamos falar aí que talvez afete uma parte da população, mas o temor é que isso afete cada vez mais. Com o passar do tempo, a gente está vendo que os filhos antes tinham a questão das brincadeiras, né? A parte lúdica, esse desenvolvimento do cérebro acontecia para que as crianças se fortalecessem e tivessem força no ego, na forma de se posicionar, de defender as suas ideias, e essas qualidades, essas características, elas eram impulsionadas para que a gente pudesse ter essas crianças no futuro se tornando donos de empresa, criando seus negócios, fazendo uma grande transformação na sociedade. Hoje, a gente vê que as crianças estão na frente das telas e não produzem nada. E nós, né, adultos que estamos nas telas, também precisamos entender que isso nos afeta. Enquanto você está aí, né, só consumindo conteúdo de baixa qualidade, com tempo razoável de 3 minutos, você não está estudando, porque eu acho que o momento pede que a gente se interesse em estudar política. Ah, mas eu não entendo de política. Bom, eu não entendo de política e desde que eu fui convocada pelo meu companheiro, se você não quiser aprender, continuará sendo governada por quem quer entender. Então, aquela frase para mim fez muita diferença para compreender que, assim, por mais que a gente não entenda, a gente precisa passar a entender. Ninguém aqui vai palestrar, ninguém aqui vai, de repente, tomar a frente de uma cadeira política,
Mas, se você quiser discutir, você tem que ter argumentação. E para isso você precisa ler, você precisa estudar, você precisa melhorar a qualidade dos grupos que você está para poder aprender. Porque enquanto você está ali se distraindo com o TikTok, com o Instagram e afins, eles estão estudando, eles estão lendo livros de cabeças pensantes sobre poder, sobre dominação, sobre transformação, de como faz. Que quem está acima de nós são eles. Eles estão com o chicote. Eles podem governar. E se a gente entender que nós, como povo, somos supremo, a voz que a gente tem, ela merece ser ouvida, não dá para a gente ter argumentos fajutos, não dá para a gente discutir sem entender do que se trata tudo isso que a gente está passando. Não é só reagir a um vídeo, a um conteúdo, de uma forma muito base, assim, sem aprofundar esses conhecimentos. A gente precisa saber defender. Isso aumenta a nossa chance de evolução enquanto humanidade e enquanto cérebro, como a Camila pode expressar aí, e que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, percebam que as crianças, e hoje até os adultos, né, o nosso brinquedo passou a ser o celular, a gente não tem mais, né, a capacidade de olhar para esse instrumento como um instrumento de trabalho e entender que nele tem uma força muito grande de aprendizado. A gente está consumindo conteúdos que não estão levando a gente para lugar nenhum. E a política, ela descortinou tudo isso para mostrar que tem assuntos muito sérios, precisando de muito mais gente, muito mais pessoas que entendem a discussão que precisa ser feita, para que aquilo que a gente está exigindo enquanto eleitor, aquilo que a gente precisa que aconteça, parta de cabeças que entendam do que estão falando. Porque aquilo que a gente não souber discutir, as pessoas não vão dar ouvidos. É assim na vida e será principalmente quando a gente está falando desse cenário político. Então, eu quero não acreditar que, mesmo que pareça que não, até esse formato de empurrar que a gente consuma conteúdos meia boca ali para ir destruindo com aquela dopamina pobre, para que você não guarde informações, para que você tenha dificuldade de reter conteúdos que são importantes, aprender a argumentar, respondendo a sua pergunta, Camila, pergunta final, se nós estamos sendo transformados, seja por um ou seja por outro, em ratos de laboratório, a verdade é, talvez estejam conseguindo. Porque se você não se preocupa em sair das telas para poder aprender algo que preste e poder compreender tudo que a gente está passando, o mundo está complicado. A intolerância das pessoas está aumentando. E as pessoas estão com dificuldade de conseguir guardar informações simples. Imagina questões como essa. Se a gente não tivesse pessoas que pudessem estar ali para debater historicamente tudo o que está acontecendo, se a internet derruba, quem são as pessoas que vão ter esses registros históricos para poder falar, não foi assim que aconteceu. Historicamente foi assim, foi o fulano de tal, foi no ano tal, foi com essa intenção. Então, prestem atenção no que está acontecendo, não só na política internamente, mas o que a política traz para que nós, a população, os meros mortais que estamos aqui, não só comendo pipoca e assistindo, mas participando, como nós estamos sendo afetados. Porque a ideia, se for realmente sobre dominação, poder, tá fácil, porque a nossa mente está ficando fraquinha, a nossa mente ela tá ficando empobrecida, a gente está ficando feliz de consumir aquele conteúdo que é raso, que não tem importância, e na hora que a gente precisa ter aquela mente fortalecida, entendendo o que importa para a gente ir adiante, a gente debater, a gente discutir aquilo que interessa e ganhar força em número e em qualidade, a gente está perdendo, porque parte do meu modo de raciocinar, não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada, quero estar errada, que parte dessa
a agenda, talvez, seja nos distrair com este aparelho, enquanto quem pode nos dominar está aí fazendo o seu, talvez, belíssimo trabalho na perspectiva deles. Aninha, o que chama muita atenção também é que eles querem censurar, eles querem restringir o discurso político, mas eles não querem restringir crianças em redes sociais. Crianças fazendo dancinha, mães usando crianças para enriquecer e, claro, alimentando a pedofilia e muito menos colocar um freio na promiscuidade que dominou as redes sociais, a ponto de falir a Playboy. Não, gente, não é zoeira quando eu falo que faliu a Playboy ou a Penthouse, quando a gente tem aquele Xvideos, um negócio assim, e o próprio TikTok, o próprio Instagram. Por quê? Porque a promiscuidade, ela também mexe no cérebro, e por isso que o Brasil é o segundo país mais promíscuo e infiel do mundo, perdendo somente para a Austrália, porque a tecnologia e a hiperdisponibilidade da promiscuidade, do sexo fácil, criando conexões sem compromisso, é muito interessante para o próprio sistema, ou seja, uma reprogramação do cérebro. Então, ele cria, por exemplo, dessensibilidade. Quando a gente vê que uma criança está sendo visivelmente abusada, nós não nos importamos mais, porque isso é comum dentro do TikTok. Inclusive, Ana, teve um caso recente, a gente até lutou bastante para derrubar o perfil daquela senhora, agora me falta o nome dela, onde ela fazia poses sexuais e movimentos sexuais com um bebê de 3, 4 meses no colo, pulando com ele no cavalinho e tudo, e ela deixa claro que a monetização vinha dali, e ela também afirma que ela vende packs de fotos desta criança. Não, isso é um absurdo. E ninguém fala nada, que eu tô sem meu celular, senão eu até pegaria o nome dela. Foi um movimento muito grande que nós fizemos no TikTok para chamar a atenção das autoridades. Ela mora no interior do Ceará, para que essa criança seja retirada e, pasme, o Conselho Tutelar não retirou. Colocou a criança para morar com a família dela, sendo que eles moram tudo no mesmo quintal. Ela criou um novo perfil e continua com os mesmos vídeos que geram milhões de visualização às custas de um bebê. Ministério Público sabe, Conselho Tutelar sabe, e ninguém toma uma atitude. Inclusive, essa hipersexualização, né, essa desensibilização, essa promiscuidade, ela cria colapsos de vínculos afetivos profundos, como, por exemplo, desestruturação da família, abandono emocional e falta de referência saudável de amor e limites. E é óbvio que isso é de interesse do sistema, que tu esteja tão amortecido, medicado, sem reação, para preencher uma angústia e um vazio, perdido entre droga e sexo, para que ele consiga implementar tudo que ele quiser implementar sem qualquer resistência, e essas pessoas ainda querem nos calar, né? Elas vêm com uma postura extremamente agressiva, querendo calar quem se preocupa, nos chamando, por exemplo, de lunáticos, quando nós tentamos alertar vocês do que de fato está acontecendo. Também cria desregulamentação e traumas, condicionamento cultural e normatização, que também ficou conhecido como libertação, empoderamento e autoconhecimento. E é por isso que o seu corpo é suas regras, desde que não afete os outros, e isso não cabe, esse tipo de discussão não cabe, por exemplo, porque esse empoderamento envolve aborto. São palavras muito bonitas que têm grandes consequências sociais, certo, Ana? Certíssimo, Camila. E assim, era para a gente estar discutindo sobre a melhoria da segurança pública, a melhoria da saúde pública, era para a gente estar discutindo, né, como que os impostos absurdos que a gente paga estivessem indo para a melhoria das pessoas que são mais carentes. A gente está tendo que discutir narrativa, porque os valores foram invertidos. Porque agora a gente tem que implorar para que, no caso desse exemplo que a Camila está dando, uma mãe, uma mulher que usa, né,
de um bebê para se promover sexualmente está ganhando mais importância do que todas as outras pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando fome, estão perdendo emprego, não estão conseguindo pagar suas contas. Isso não tem mais importância. Deveria ter. A gente, olha o retrocesso que a gente está vivendo, e isso causa indignação, causa ódio, causa insegurança, causa desesperança. Como é que a gente consegue viver num país em que todos esses sentimentos daquilo que a gente assiste está nos causando e a gente seguir? O brasileiro ele tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é a esperança. Só que a gente tem que trazer junto com a esperança a força. Não é só pegar o terço, orar, pedir a Deus. Se você quer ser dessa turma, estimule para que quem é da turma do arregaçar as mangas e fazer, faça alguma coisa. Porque senão as coisas não vão melhorar. Dia após dia, você ser minado, quanto o número de pessoas que aumentou o número de cidadania, de entrada de cidadania para poder sair do país, porque não estão aguentando ver o que está acontecendo. Então, gente, é muito sério. É muito sério como afeta o número de medicações que foi aumentado com pânico, com ansiedade, com dificuldade para dormir, porque está sendo desesperador. E eles sabem disso. A gente não tinha que estar aqui discutindo o quanto foi gasto na cama, mais de 40 mil para eles dormirem. A gente não tinha que estar discutindo o valor do tapete que eles pisam, o quanto eles gastaram e gastam para poder sair do país, sendo que deveria estar aqui para governar o nosso país. Projetos que nunca aconteceram, nunca foi dito nada sobre o que vai ser feito de fato pelas pessoas. Por quê? Porque passa mais tempo gastando nosso dinheiro lá fora do que aqui dentro. E as pessoas que são pobres vão ficar miseráveis. Já devem estar miseráveis. O número de pedintes na rua aumentou. O número de placas de aluga-se aumentou. Pessoas que estão precisando fazer o seu trabalho autônomo aumentou. Pessoas que estão se demitindo porque querem ficar no Bolsa Ajuda aumentou. Para mascarar que não há desemprego. Então, assim, a gente está discutindo algo muito sério. Nós estamos mudando o comportamento humano para empurrar as pessoas a serem preguiçosas, não serem pensantes, não se importarem com o que está acontecendo, porque o que importa é eu conseguir sacar o meu dinheiro do Bolsa Família. Exatamente isso. A gente tem chance de prosperar, porque o brasileiro, ele é incansável. O brasileiro não gosta de injustiça. Só que o que a gente está assistindo é uma decadência. Nós que alimentamos o mundo, que temos os melhores alimentos, o nosso melhor alimento não vem para nós, vai para fora. Carne, legumes, fruta, que é de bom e do melhor, não vai para você que está indo nos hipermercados gastar, achando que está gastando pouco, menos, porque você não pode comprar nas grandes lojas. Então, prestem atenção no que está acontecendo, porque a política, ela invade as nossas cabeças, invade as nossas vidas, não é para nos educar, porque querem que a gente aprenda. A gente está tendo que aprender às custas para compreender o quanto a gente está sendo ferrado. Nós estamos nos ferrando e já tem bom tempo. E não foi no governo do Bolsonaro, porque no governo do Bolsonaro a gente teve a pandemia. Ele mal conseguiu governar. E nesse, a gente está vendo que só se fala de Bolsonaro, não se fala de outra coisa.
A preocupação não é com as pessoas, é tentar fazer ainda uma imagem ruim do ex-presidente, que pudesse se chamar Joaquim, que pudesse se chamar Fernando. A questão não é essa. A questão é que nós estamos sendo largados. E tem gente ainda defendendo, não entendendo o que está acontecendo. Você pode gostar de quem você quiser, mas você não pode se cegar para o que está ao seu lado. Você vai ao mercado, você gasta dinheiro. Você sabe o quanto aumenta a sua conta de luz, a sua conta de água. Então, se isso não te afeta emocionalmente, se no final do dia você não deita a sua cabeça no travesseiro e não fica preocupado, angustiado, precisando pedir empréstimo, isso afeta a tua autoestima. Isso afeta a tua autoconfiança. Isso afeta a tua crença de que a tua vida vai ter prosperidade. E isso vai minar a forma como você olha as pessoas, inclusive até de ter raiva de quem tem quando você não tem. Porque muitos que têm, inclusive, muitos que têm, estão contra você, que está ferrando, está se ferrando, que está perdendo tudo. Porque o deles, alguns, estão garantidos. Porque hoje o dinheiro está muito associado em ostentação, em ganhar facilidades, em empurrar monetização com conteúdos que são decadentes para a nossa dignidade. Ser humano hoje em dia está sendo difícil pra caramba. Então, se vocês não acordarem e não entenderem que tudo que se consome tem que ser consumido com muito filtro, e que assim, sai né, de consumos dessa ordem, vai ler, vai entender, vai estudar, vai ganhar o seu dinheiro, vai trabalhar, vai conquistar o seu espaço de trabalho, seja aqui ou em outro país, se você achar que você pode, né, que você merece, porque todo mundo merece prosperar, faça isso. Não fique parado, só brigando com a tela do celular, achando que vai dar em alguma coisa. Vai aprender algo que preste para mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Porque se tem uma coisa que a gente não gosta é de injustiça. Mas não adianta só ficar de braços cruzados reclamando, é injusto tudo que está acontecendo. E você não fazer aquilo que você pode fazer porque lhe falta inteligência cognitiva e inteligência emocional. Porque você está aí só ganhando intolerância, se tornando radical e não está fazendo nada. Nada para mudar essa realidade, né, Camila? Inclusive, o pessoal fala muito da servidão, e brasileiro gosta de se servir, servidão voluntária. Existe uma explicação nisso. Primeiro é o conformismo neurobiológico, que é quando a gente entra numa rede de conformidade social, e, entre outras palavras, é para ser aceito mesmo. E fora o medo de perder a segurança, que é o medo do caos, o medo da punição e, pasme, medo da liberdade. Por que medo da liberdade? Porque as pessoas vão ser obrigadas a arcar com as suas próprias escolhas, coisa que não faz parte dessa geração, né, Aninha? Exatamente. Está fazendo parte da nossa geração, que a gente não entenda a responsabilidade que a gente tem com aquilo que nos acontece, né? Essa é uma outra linha de raciocínio. Antes, a gente aprendia que a lei, né, de casa, ela era a mais importante. Depois que a gente já estava maturado o suficiente, a gente aprendia a lei da vida. Hoje, a gente é obrigado a se curvar a uma lei inventada, porque nós temos o direito penal, nós temos a Constituição, nós temos o que já foi escrito e que não está sendo respeitado. Para a gente ter que respeitar aquilo que a gente nem entende. Por quê? Por conta de briga, de narrativa. Não travou aqui. Oi?
Travou minha conexão aqui. Inclusive, Aninha, quando tu te coloca numa servidão, né, pela obrigação do sistema, o medo, né? O medo do caos, de perder as coisas, de lidar, ele também cria uma redução cognitiva e fadiga moral. Ou seja, pessoas exaustas, mal informadas e isoladas socialmente têm menor energia mental para resistir quando o totalitarismo começar a chegar, e chegar de verdade, que é o que está acontecendo na verdade. Então, a fadiga moral e a cognitiva, ela torna a obediência mais fácil do que o enfrentamento, mesmo sabendo que a gente está se anulando, e, claro, a neuroplasticidade da submissão, que a gente já nem sabe mais para quem está se servindo, para quem a gente está servindo. Eu não lembro de acho que era filósofo, um pensador que falava que a melhor prisão é aquela que a gente não sabe que a gente está preso. Ela não tem correntes, não tem paredes, e a gente continua servindo, certo, Aninha? A gaiola é um símbolo disso, né? Você não sabe se você está preso ou se você está protegido. Então, quando a gente se ilude com esse processo, porque o que a gente entende de liberdade ainda é o conhecimento, né? Você não vai, um advogado só te tira de uma prisão quando tem argumento. Você só consegue convencer uma pessoa quando você tem um argumento melhor do que o dela. Quando você não tem nada disso, você busca a opressão, a agressão, a violência, a imposição. Porque o argumento, ele não tem mais nenhuma utilidade. Então, enquanto a gente está falando de um lado que aprender, entender, argumentar é o caminho que a humanidade pode prosperar, por outro lado, a gente está assistindo que a opressão, a imposição, a violência, não há um filtro, né, onde a gente possa fazer uma diferenciação, por exemplo, de uma pessoa que pinta com uma estátua ou batom, recebe 14, 17 anos, em relação a um outro criminoso que recebe cafezinho e uma jaquetinha para não sentir frio, um cobertor nas costas, e é solto. Quando a gente tem entendimento, quando a gente estuda, a gente sabe que isso é um absurdo. Você não precisa entender profundamente a lei para saber que isso está desproporcional, né? Que a forma de aplicação da lei, ela não está sendo seguida à risca. A gente não tem mais questões civis acontecendo, é só o judiciário que toma conta, que deveria ser só aquele que cuida para que a Constituição seja protegida, seja respeitada. O judiciário e o legislativo. O legislativo não tem mais dono, né? Ou pelo menos quem são os donos não são mais. Agora é uma coisa só. Então fica muito difícil que a gente possa acreditar que alguma coisa mude, né? Se a gente não está vendo que a própria população, que é a massa maior, uma massa que está mais preocupada em olhar, né, distorcer a imagem, colocando como herói uma figura ou a instituição que deveria estar ali fazendo essa proteção, esse zelo, uma figura que está amedrontando, que está criando problema, criando mal-estar na civilização, na sociedade como um todo. A gente não está mais conseguindo ter paz, porque as figuras que deveriam estar ali para nos ajudar a entender que é o certo, né, o que tem que acontecer de bem para a sociedade, ela está usurpando um lugar que não é seu por direito. Por isso que a gente está vendo esses desdobramentos, né, Camila? Do que está acontecendo dos Estados Unidos, está tendo que entrar em ação. E talvez seja a forma, né? Porque se a gente assiste só a impunidade, o que a gente cria na sociedade?
perversos. Todo mundo pode fazer só o que quer, porque não tem lei que nos rege. Eu decido o que é certo, então eu faço aquilo que eu acho que está certo na minha cabeça. Isso é uma coisa que afeta a população. A gente sempre aprendeu, tudo que se faz de errado há uma consequência. Talvez seja esse o caminho para mostrar tudo que você escala, tudo que você faz, só ao seu bel prazer, sem respeitar regras, sem respeitar contornos civilizatórios de lei, tem punição. Talvez nos Estados Unidos ele vai ter que ser essa lei maior para mostrar que tudo isso que está acontecendo precisa encontrar uma margem, porque senão a margem seremos nós, que já estamos à margem de tudo isso. Inclusive, Aninha, para a gente finalizar, estamos caminhando aqui para o final, mas ainda cabe a última pergunta ou o último comentário. Também temos que lidar com a venda da ética e da moral, né? Pessoas que recebem dinheiro para defender uma pauta, para defender, inclusive receberam dinheiro, influenciadores receberam dinheiro para defender o roubo do INSS, para falar que isso não tem problema nenhum, instituindo, para quem não sabe que eles foram pagos, a dessensibilização e o rompimento da barreira moral e ética que é se preocupar com o outro. Idosos foram roubados. E agora eles estão pagando, estão buscando influenciadores para defender, Ana, a isenção da conta de energia elétrica para a população carente. População carente é os amigos do rei, é o voto do Cabresco, né? O mesmo esquema do Bolsa Família. Só que o que acontece? Isso não é benevolência do governo. Nós vamos ter que arcar com isso. As nossas contas ficarão mais caras por conta disso. E não só de luz, alimento, gasolina, porque o empresário vai nos repassar este aumento nas contas de luz. Então, quando eu vendo a minha influência, quando eu vendo a minha moral e o meu caráter, eu quebro essa barreira e eu me torno tão perversa quanto aquele, por exemplo, que mexe com criança porque eu estou mexendo com vidas. Certo, Ana? Janela de Overton, pessoal. Nossa, Camila, isso que você mencionou é tão absurdo, né? Pensar que, olha, te roubamos, mas a gente te ajuda com você não pagando uma conta. É rir para não chorar, porque a vontade é se rasgar de tanta indignação. É dizer para o pobre, né, e até para quem ainda consegue pagar suas contas, que a gente está conseguindo dar o famoso jeitinho brasileiro para não dizer, olha, a gente te roubou, mas você consegue continuar se sustentando, a gente te dá uma esmolinha aqui e você só continua vivendo. Mas eu tenho comigo que esse tipo de coisa talvez tivesse que acontecer mesmo. Pelo seguinte, quanto foi dito que por anos, né, porque o governo do Bolsonaro ficou 4 anos com dificuldade para governar. O que ele fazia de bom não chegava. Mas o governo de agora já está há quantos anos no poder? Muitos anos. A saúde foi afetada, a educação foi afetada, a segurança foi afetada, mas a culpa é do governo anterior. Então, isso que a gente está vendo agora, eu tenho a impressão que precisava acontecer para ver se chacoalha um pouco a cabeça de algumas pessoas para poder estudar, que é aquilo que a gente falou no começo, vai estudar a história. Você fica lá comprando a esmolinha, né? O pão com mortadela, que a gente gosta, mas na hora que ele vem para pagar o cala-boca, ele não vai calar mais a boca. Quem já foi corrompido, quem acha que tá tudo bem, o governo sempre roubou, o político sempre rouba, isso daí não muda. Essas pessoas que são mais conformadas, que se sentem, né, prejudicadas, mas eu continuo seguindo, eu continuo fazendo, não entenderam e talvez não vão entender
Mas tem uma outra massa que é aquela que, quando é afetada realmente, que vai passar dificuldade, a mãe que vai ter problemas porque não vai comprar o remédio que o filho precisa, o idoso que tem ali que paga muito apertado aquele dinheiro com aquelas contas para poder ter aquele teto que está caindo na cabeça dele, aquela cama que ele mal consegue se cobrir porque não tem coberta decente, não tem uma cama decente, porque ele não consegue comer tudo que boa parte da população consegue, de colocar todos os nutrientes no prato de comida. Essas pessoas talvez precisassem chegar num ponto para poder falar: peraí, não é assim. Então, eu torço por isso, espero por isso, para que haja um acordar, para que haja um levante. O problema é que quanto mais a gente vai depreciando, deprimindo as pessoas, a gente tem menos pessoas fortes intelectualmente e fisicamente para tentar combater. Porque essa história de tudo bem, né? Ai, que bom, pelo menos eles vão, né, deixar a gente pagar menos, ou a gente não vai precisar pagar essa conta. Isso daí é safadeza, isso daí é corrupção, isso daí é fraude, isso daí já está escrito. Qual que é o nome? Você vai saber se você ler, se você estudar. Que não tem conta que se paga. Quem tirou de você tem que devolver aquilo que você foi tirado. Não é com uma saidinha, com uma outra solução, entre aspas, que vai resolver o seu problema. A sua saúde não vai voltar, a sua preocupação não vai diminuir, a sua desconfiança não vai melhorar, você não vai ter a sua vida solucionada por causa de uma mísera conta. Porque o que você quer realmente é melhorar de saúde, é melhorar de vida, é poder ter a segurança de que as suas contas estão sendo não só pagas, mas que você possa sair, você possa viajar, você possa comer melhor, que você possa ter a sua vida garantida. Porque ninguém está nessa vida aqui para ficar em modo sobrevivência. Todo mundo está aqui para poder viver. Então, é uma vergonha a gente pensar que a solução desse problema dos aposentados, dos pensionistas e de todas as pessoas que a gente está assistindo hoje e que mais tarde a gente vai ter outras pautas. Vamos ter, porque ainda tem chão, né? Tem muitos dias ainda para dar problemas de outras ordens. Então, se a gente não acorda, dá tempo de acordar ainda. Por mais que tenham pessoas, mas quantos anos já passaram? Não, sempre é a hora de acordar. O que não dá é para você ficar cego com tudo isso que está acontecendo e continuar passando pano. Não dá mais para a gente ficar fingindo que as coisas não estão acontecendo, que o governo é assim mesmo, que política é assim mesmo. Você, como foi dito lá no começo, você não está mais com o controle na mão, passivo, esperando chegar o horário da Globo para você assistir o que eles querem que você saiba. Você já pode ir atrás das informações e você tirar suas próprias conclusões, ainda que estejam tentando abafar ou calar aquilo que a gente pensa, porque a gente tem inteligência para poder entender que isso que está acontecendo está mais do que errado, precisa sim de uma responsabilização e daquelas boas, para a gente poder provar que aquilo que a gente aprende de certo tem que continuar sendo certo. E aquilo que está errado precisa ser penalizado. Perfeito, Aninha. Aninha, quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou até aqui e dizer que o nosso canal oficial, a gente vai mudar de nome, depois eu explico tudo, mas o link está aqui embaixo, nossas redes sociais também. E algum recado final, Aninha? Que eu estou tão desmotivada com tudo que está acontecendo que complicado. O recado, Camila, tudo que a gente disse até agora, né? Se a gente vai resolver a parte política, eu não sei. A gente tem, no fim, os Estados Unidos aí tomando as suas providências e quem é de direito que consiga resolver tudo isso, né? Por isso que eu digo, essas pessoas que estão
tomando frente, seja de um lado querendo fazer imposições, seja do outro querendo praticar sanções, tudo isso está sendo feito porque há estudo, há entendimento, são pessoas inteligentes, seja para o bem ou seja para o mal. Se você quer só ficar sendo aquela que não se envolve, não faz nada, isso é um problema que caberá a você depois ter que lidar depois. Então, a minha sugestão é se movimente, acorda, vai pegar um livro, vai estudar. Tem 2 livros que você comentou comigo que quem não deveria estar lendo, está lendo, e quem não está lendo deveria estar. Que são importantes para abrir os olhos e entender se a gente está sendo governado, dominado, o que eles leem. É isso que você tem que ler, é isso que você tem que entender, é isso que você tem que saber. Minha sugestão é, vai estudar política. Vai entender mais sobre como afeta a sua saúde mental. Vai fazer uma boa terapia para entender como a política está afetando. Acorda, desperta. Porque só quando a gente tem esse trabalho interno acontecendo, a gente consegue se salvar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar, porque as dificuldades vão acontecer, elas só vão mudar de nome, vão mudar de endereço, vão mudar quem são as pessoas que estão praticando, mas se você tiver com seu ego bem fortalecido, com seu intelectual bem trabalhado, a chance de te derrubar é muito pequena. Aninha, só para esclarecer, os livros que ela está falando são As 48 Leis do Poder e A Arte da Guerra de Sun Tzu. E quem lê esse livro, principalmente, é o Alexandre de Moraes e João Dória, como o próprio Dória contou em 2018, que são livros de cabeceira dele. Então, é por isso que nós estamos sendo brilhantemente dominados, porque esses caras dominam o que há de mais psicopata e perverso na literatura, que são as 48 Leis do Poder e a Arte da Guerra. Concorda comigo que não dá para recuar quem entende bem do que está fazendo? Por pior que sejam os comentários que eles não querem ouvir, faz sentido que eles não retrocedam. Porque a mente deles está blindada. Aí quem vai dizer se eles estão encontrando um muro de ferro ou não? No caso, a gente está esperando e pagando para ver que seja os Estados Unidos a dizer. Eu tenho ambos os livros, A Arte da Guerra eu li. Agora, 48 Leis do Poder, ele é tão bizarro, tão incômodo, que eu não consegui ler. Então, quem tiver estômago, pode ler, que vai servir para a sua vida. É que se tu lê aquele livro, tu perde tudo, né? Perde você fica dessensibilizado, tu te torna um algoz, né? Um completo totalitário. E por isso. Mas tem que entender, tem que ler, não para se transformar nisso, é para entender quem está usando disso para nos transformar, em escravos. A gente tem que saber ler o inimigo. A gente tem que saber entender o que ele pensa. Não é você ficar na proteção ali e achar que isso não vai te atingir. Você tem que entender. Então, quem tiver estômago, leia, entenda e faça bom uso. Bom uso, não mau uso. Não faça nada contra as pessoas. Espero que vocês tenham equilíbrio para isso e moral para isso. Por favor, principalmente. Bom, pessoal, é isso. Oi, desculpa, Ana, quer falar? Não, eu ia encerrar e agradecer, as pessoas. Espero que tenham gostado desse novo quadro, que a gente possa contribuir mais, trazendo aí um pouco dessa discussão para entender como que os nossos comportamentos, como a nossa saúde mental, o que isso afeta socialmente, como que a gente acaba mudando os nossos relacionamentos, a forma de pensar sobre as pessoas, sobre as coisas, porque a gente está diante de um cenário político que tem, sim, um efeito gravíssimo na nossa mente. Pessoal, então é isso. Um mega beijo no coração de todos. A gente se encontra semana que vem e os nossos arrobas estão aqui embaixo para discutir tema. É com a Ana. Olha, eu toda torta. A Ana, que o Instagram dela é muito mais organizado que o meu.
Ah, é muito mais organizado e nichado. O meu é completamente bagunçado, tem tudo lá, todos os temas possíveis e imaginários. Então, discussão de é com a Ana. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Excelente semana, fiquem com Deus. Semana que vem, pessoal. Muito obrigada por hoje. Tchau, tchau.